Hoje eu turma do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos aqui iniciando nossa aula, ok? Recapitulando um pouco, nas últimas aulas de matemática a gente estudou um pouco sobre razão, né? Capítulo somente sobre razão, a gente viu todas as suas propriedades, características, como calcular uma razão, certo? Agora vamos iniciar o capítulo sobre proporção, tá? Muitos confundem razão com proporção ou vice-versa. Mas no livro de vocês tem capítulos bem específicos. Um somente para estudarmos razão e o outro somente para estudarmos proporções e todas as suas propriedades, tá? É isso que iniciaremos na aula de hoje, o capítulo sobre proporção. Então vamos aqui iniciar e primeiro saber o que seria proporção. Claro, por que antes a gente estuda razão? Por um motivo óbvio. Proporção, pessoal, nada mais é do que uma igualdade de duas razões, tá ok? Então, proporções são duas igualdades. Uma igualdade de duas razões. Eu preciso ter duas razões iguais para me usar o símbolo da igualdade para me chamar de proporção. Então, vamos aqui ver. Ó. Se eu tenho A e B uma razão, aqui eu estou trabalhando com letras para ser mais genérico, tá? Então aqui eu tenho A e B uma razão e C e D uma razão. Se eu tenho uma igualdade entre essas razões, note, A sobre B igual, eu estou falando que são iguais, né? Sinal de igualdade, de C e D. Então se eu tenho essa igualdade entre essas razões, então eu digo que isso aí é uma proporção, certo? Então, se duas razões são iguais, a gente fala que são proporcionais. Então, matematicamente, a proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Então, é por isso que a gente estuda a razão primeiro, o que é uma razão, como calcular, para depois entender o que é uma proporção, que nada mais é do que a igualdade entre duas razões, certo? Então, sempre você vai ter o sinal de igualdade para identificar a formação de uma proporção. Se eu não tiver aqui o sinal de igualdade, seja qual for outro diferente, maior ou menor, aí sim eu não estarei formando uma proporção, tá? Então o que vocês têm que entender é que proporção é a igualdade entre duas razões até esse momento. Vamos seguir. Então vamos ver aqui os elementos de uma proporção. Então aqui eu tenho A dividido por B igual a C dividido por D, uma proporção. Vamos ter basicamente dois elementos de uma proporção, os extremos e os meios, certo? Matematicamente isso aqui vai ser muito importante, porque vamos resolver muitos problemas matemáticos apenas utilizando a proporção e multiplicando os meios pelos extremos. Então vamos ver quem são os extremos e quem são os meios. Então note que aqui eu tenho A dividido por B igual a C dividido por D. Os extremos, pessoal, certo? Vai ser o numerador do primeiro e o denominador da segunda razão. Então note, ó, AD eu vou chamar de extremos, tá? Note que vai ser aqui uma reta diagonal. Ó. AD aqui eu vou chamar dos extremos. Já BC, note o denominador de um com o numerador do outro. Eu vou chamar de meios, tá? Então vocês vão ter que saber identificar os extremos e os meios. Extremos começa com o numerador, faz uma reta, pega o denominador do outro. Então, extremos. Os meios, denominador da primeira com o numerador da segunda. São os meios. Tá bom? Então, basicamente, você tem que entender quem são os extremos e quem são os meios. Agora, vamos ver os tipos de proporções. A gente viu os elementos de uma proporção, vamos ver os tipos de proporção. A primeira delas é a proporção contínua. Né? O que seria essa proporção contínua? É aquela que os meios são sempre iguais. Note, aqui eu tenho 2 dividido por 4 igual a 4 dividido por 8. Então, note que aqui, ó, os extremos, quem são? O 2 e o 8. E os meios, o 4 e o 4. Então, se eu tiver os meios iguais, a gente diz que é uma proporção contínua. Outro esse exemplo. 5 dividido por 7 igual a 7 dividido por 9,8. Quem são os extremos? 5 e 9,8. Quem são os meios? 7 e 7. Então, se são iguais, eu digo que são uma proporção contínua. Já a proporção múltipla é a proporção simultânea entre três ou mais razões, certo? Encontramos um tipo de proporção. Vamos lá. Então vamos ver aqui o exemplo. Note que eu tenho 3
sobre 5, 6 sobre 10 e 12 sobre 20. Qual a relação que eu tenho entre os numeradores e os denominadores? São múltiplos. Como assim? Se eu pegar a primeira fração, multiplicar por 2, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. Então, note que eu tenho aqui a segunda fração. Se eu pegar essa segunda fração e multiplicar por 2 de novo, ó, 6 vezes 2, 12. E 10 vezes 2, 20. Note que eu tenho a terceira fração. Então, se eu tiver uma questão múltipla entre as frações, certo? Eu chamo de proporção múltipla, tá? Então, a gente viu aqui elementos de uma proporção e os tipos de uma proporção. Então, vocês têm que entender esses elementos formadores e os tipos de proporção que existem, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas propriedades fundamentais da proporção. É interessante porque a proporção, se eu tenho uma relação de igualdade, é claro que se eu fizer uma conta matemática aqui dentro, eu vou encontrar uma igualdade também. Note por quê. Aqui eu tenho 1 dividido por 2 igual a 2 dividido por 4. Se eu fizer uma multiplicação entre os meios e entre os extremos, eu vou encontrar o mesmo valor. Então, vamos multiplicar aqui os extremos. 1 vezes 4, 4. Vamos multiplicar os meios. 2 vezes 2, 4. Então, essa é a propriedade mais importante da proporção. Se eu multiplicar os extremos pelos meios, eu vou encontrar uma igualdade, o mesmo valor. Note aqui a mesma coisa. 3 dividido por 5 igual a 6 dividido por 10. Se eu multiplicar os extremos, 3 vezes 10, 30. Se eu multiplicar os meios, 5 vezes 6, 30. Então, note, encontrei o mesmo valor para o produto dos extremos e para os meios. Essa é a propriedade mais importante de uma proporção. Então, como eu identifico que é uma proporção? Eu tenho que multiplicar os extremos e os meios. Se der o mesmo valor, eu digo que é uma proporção. Se der valores diferentes, não é uma proporção. Ok? Então, pessoal, na aula de hoje ficamos por aqui. É uma das aulas mais importantes, porque você vai entender o que é uma proporção, os elementos de uma proporção e os tipos de uma proporção. Ok? Nas aulas seguintes, a gente continua o estudo de proporções. Até mais.